Aham. Boa noite a todos. Lembrando a todos que às 7h30, em ponto, o Beto está aqui todas as quintas-feiras para nos agraciar com esse violão, né? Tão bonito, tão gostoso. Para a gente estar preparando o nosso espírito, né? Para receber a mensagem. Porque se cantares com a alma, poderá levar atento aos corações necessitados, mesmo nos que estiverem ausentes ou distantes. A música é o médio da harmonia. Lindo, né? A mensagem. E é isso que a música faz. Ela prepara o ambiente, prepara os nossos corações para recebermos realmente aquela palavra gostosa, aquela palavra que o nosso coração necessita. Então, estão todos convidados, todas as quintas-feiras, como sempre, às 7h30, ok? Lembrando a todos, por favor, que se tiverem com o celular ligado, coloquem no silêncio, né, para não perturbar. Por favor. Leitura de hoje. Com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo de perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliaremos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, nascendo evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Com os nossos olhos fechados, vamos agora agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui nessa noite, para recebermos um pouco mais das lições do Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de podermos estarmos aqui nesta casa que tem as suas portas abertas para nos receber. Obrigado pelos nossos amigos espirituais que trabalham em prol disso e que possamos a cada dia que viermos aqui receber com o coração puro e aberto e, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje não tem slide. Ok. Palestra de hoje, né? A bondade é um rapaz, né? Que veio expressamente do Brasil. Não expressamente agora, mas alguns dias atrás. E é filho de espíritas, passou por todos os estágios da evangelização até a mocidade espírita, sempre envolvido com a divulgação da doutrina através da arte.
foi um dos idealizadores e coordenadores por 10 anos do Encontro de Artes de Governador Valadares, diz que veio do Brasil, que unia todas as idades das várias casas espíritas da cidade. Também formou com amigos uma das primeiras bandas espíritas do Brasil, tendo por 5 anos se apresentando por várias cidades de Minas. Recentemente publicou o romance espírita O Violinista de Veneza, que pretende colaborar com o resgate à história da publicação de O Livro dos Espíritos. Atualmente colabora com a música no movimento espírita nos Estados Unidos e com palestras em português e inglês na região do Tri-State. Então, inclusive, temos também aqui na nossa, algumas músicas feitas por ele. Então, estamos aqui, Beto Cabral, que é trabalhador também aqui da nossa casa. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite a todos. Depois a gente ouve tantas coisas, a responsabilidade aumenta, né? Ufa. É sempre uma alegria estar aqui para falar sobre a doutrina espírita, falar de Jesus, sempre uma coisa maravilhosa. E eu gostaria então de dar continuidade ao que foi lido aqui na mensagem pelo Adão, a respeito da bondade. E eu gostaria, para a gente começar, eu gostaria de repetir ou citar o que o Haroldo Dutra falou no início da palestra dele a respeito do homem de bem. Se vocês assistiram essa palestra, vocês vão lembrar. Ele diz o seguinte, que muito se ouve hoje das pessoas reclamarem e até quase que desistirem de ser boas, de fazer o bem, de serem honestas, porque parece que fazer o bem não traz nenhum benefício. Então, que no mundo de hoje, segundo ele disse, no mundo de hoje a gente vê o egoísmo se expandindo com tanta força e o orgulho tomando uma proporção tão grande que fazer o bem, ser bom, é quase que sinônimo de tolice. Mas, olhando pelo ponto de vista espiritual, com um olhar espiritual, nós vamos ver, segundo ele disse, que a justificativa da bondade está na nossa essência. E ele conta uma história muito interessante, é uma lenda. Ele diz que um mestre estava passando com o seu discípulo na beira de um riacho. Caminhavam. E de repente ele percebeu que tinha um escorpião que tinha caído dentro do riacho e ia descendo pela correnteza, se afogando. O mestre então abaixou-se imediatamente, deu o dedo para o escorpião subir nele e resgatou o escorpião da água. E quando ele foi colocar o escorpião no solo, o escorpião picou a mão dele. O discípulo então falou, mas mestre, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre virou para ele e falou, mas você não sabe que é da minha natureza ajudar? Auxiliar? Uma grande lição, né? E o Haroldo conclui esse pensamento da seguinte forma. Ele diz que, por sermos espíritos imortais, filhos de um Deus de plena sabedoria, de suprema bondade e inteligência, se nós não formos bons, nós não conseguimos viver. Porque se a gente não perdoa, a gente adoece. Não é mesmo? Se a gente não exerce a bondade, a gente acaba caindo no tédio. Se a gente não exerce a fraternidade, a gente não é fraterno, a gente lenta e gradativamente vai caindo em depressão, em solidão. Então é uma questão até de sobrevivência, né?
Então eu deixo o Haroldo agora, né? Porque se for para vocês ouvirem o Haroldo, é melhor vocês assistirem a palestra dele do que ficar ouvindo eu repetir o que ele falou, né? Então eu deixo ele com uma proposta de que a gente possa, aqui nessa noite, refletir no que ele disse, porque para que a gente não caia, a gente não corra o risco de cair na condição de considerar isso ser bom como sendo uma tolice, né? ou fazer o bem como sendo uma coisa que não traz benefício, que isso não se transforme na gente em uma crença. Que não se transforme na gente, que isso não se transforme em um paradigma na nossa vida. Né? E o paradigma, como vocês sabem, tem a força de uma verdade. Né? Então, às vezes, a gente acredita numa coisa, não sabe de onde vem, não sabe como começou, a gente só sabe que acredita naquilo. E se a gente não presta atenção, a gente acaba acreditando em coisas que não têm fundamento. Né? Então a proposta é essa, é a gente tentar ampliar esse pensamento do Haroldo para a gente tentar entender, se resguardar disso aí. E também, logicamente, perceber como é que a gente pode ser bom. Né? Porque até Jesus diz que ser bom só o Pai, né? Mas como é que a gente pode lidar com essa situação então, né? É interessante quando a gente estuda o Espiritismo, principalmente a parte de autodescobrimento, a gente percebe que, e eu já repeti isso aqui uma certa vez, que o que nos atrasa, ou o que nos entrava o progresso, não são exatamente os nossos erros, os nossos vícios, as dificuldades ainda que a gente tem na vida. O que atrasa a nossa evolução é o nosso sistema de crença. Porque às vezes a gente faz coisas porque certamente a gente acredita, e às vezes a gente passa uma vida num caminho acreditando que aquele caminho é o melhor para a gente, e na verdade ele não nos trouxe nenhum benefício. Então é muito sério quando a gente tem uma crença e essa crença se transforma numa verdade absoluta, criando um paradigma na nossa vida. Né? Um exemplo, por exemplo, do que é um paradigma, para a gente deixar assim bem, para a gente trazer isso bem de uma forma clara do que significa a importância ou a força de um paradigma na vida da gente, é que um experimento que foi feito muito interessante. Eles pegaram 5 macacos, colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, e dentro da jaula eles colocaram uma escada. Vocês já viram esse experimento? E no topo da escada colocaram um cacho de banana bem madura. Até eu ia querer. Logicamente, né, os macacos ficaram interessados na banana, então eles liberaram um macaco para que ele subisse na escada. Ao mesmo tempo que o macaco subiu na escada para pegar a banana, eles deram um jato de água fria naqueles 4 macacos que ficaram. O outro macaco voltou, se juntou a eles, eles liberaram outro macaco para pegar a banana. O outro macaquinho foi lá para cima e eles deram um jato de água fria nos macacos que ficaram para trás. E assim eles fizeram com os 4, um por um. Quem ficava tomava um jato de água fria. Depois de um determinado tempo que eles estavam fazendo isso, eles liberaram os macacos, e cada vez que um macaco, por vontade própria, subia na escada para pegar uma banana, os outros macacos enchiam ele de pancada. Porque aquilo trazia para eles um sentimento terrível. E isso aconteceu dessa forma. Pois bem, todo macaco que subia, os outros macacos enchiam ele de pancada. Eles então tiraram um dos macacos da jaula e trocaram ele por um outro, que não tinha participado da experiência. Então o novo macaquinho, o inocente, né, subiu na escada, coitado. Tomou uma coça, né, dos outros macacos. Então eles tiraram um outro macaco e colocaram um outro macaco novo no lugar. O outro macaquinho inocente subiu e todos os outros macacos, inclusive aquele primeiro que entrou agora, encheram de pancada. E assim foi, um por um. Eles trocaram os 5 macacos da jaula e os 5 macacos continuaram agindo da mesma forma, sem saber por quê. Eles não participaram, eles não tomaram banho de água fria.
Mas eles começaram porque era uma coisa que sempre foi feita assim. Né? Como a gente vai mudar uma coisa que sempre foi feita? Então o paradigma tem essa força. Ele é uma verdade absoluta que não se pode mudar porque sempre foi assim. Né? Então a gente vê exemplos de paradigmas que são difíceis de ser quebrados. Né? E eu vou trazer para a gente também uma outra história agora, que é um paradigma citado, uma quebra de um paradigma citado no livro Nosso Lar. É um capítulo fantástico. Se vocês não se lembram, né, no capítulo chamado O Problema da Alimentação, conta André Luiz que... aliás, vamos começar do começo. André Luiz estava conversando com o instrutor dele, Lísias. Né? André Luiz, se tem alguém aqui ou em casa, né, que não conhece o livro Nosso Lar, escrito por um médico desencarnado, né? E esse médico desencarnado, André Luiz, então, uma vez no plano espiritual, recebendo todo o auxílio na colônia Nosso Lar, ele observa que há muitos trabalhos, né? E que há muita movimentação na colônia. E ele fica preocupado, então, com a questão do abastecimento. Como que é suprida a necessidade dessas pessoas que estão lá na colônia? André Luiz não tinha muita informação ainda de como os espíritos viviam do outro lado da vida. E o instrutor dele, o Lísias, né, então informa para ele que no momento era uma tarefa até sem muita relevância, porque as pessoas, ou os espíritos, né, que viviam em Nosso Lar, já estavam acostumados a uma vida mais espiritual. Mas que nem sempre tinha sido assim. Então ele conta um fato muito interessante que aconteceu um século atrás. Ele diz, há um século atrás, a vida aqui não era como é hoje. Os espíritos que vinham da Terra, eles, quando chegavam no Nosso Lar, eles queriam continuar desfrutando dos prazeres da alimentação que eles tinham quando estavam na Terra. E isso chegava a proporções muito grandes. Era todo tipo toda diversidade, né, de comida, de coisa que eles exigiam à mesa deles, porque eles acreditavam que era uma necessidade. Vocês imaginam que loucura, né? Um espírito desencarnado, já sem o corpo, imaginar que ele está do outro lado e ele precisa continuar se alimentando como a gente se alimenta aqui. E era uma crença em Nosso Lar, isso, que era necessário se alimentar como se alimentavam na Terra. Logicamente que se a gente for estudar mais profundamente o Espiritismo, a gente vai ver que um alimento no plano espiritual é um alimento fluidicamente construído, né, que não tem a mesma estrutura molecular de um alimento da Terra. E, portanto, quando ele entra no organismo físico através da digestão, ou através da boca, né, ele não percorre, ele não faz o mesmo percurso do nosso alimento aqui na Terra. Tanto é que no plano espiritual não existe um sistema de saneamento básico de água e esgoto, né? Então seria mais uma coisa fluídica. O espírito experimenta a sensação de estar comendo, mais uma vez que aquele alimento fluídico penetra no corpo dele, ele toma a forma de uma energia diferente. Então essa era a crença, né, o paradigma existente em Nosso Lar há um século atrás. Tinham que se alimentar e da forma mais complexa possível, como se alimentavam na Terra. Então conta Lísias que o atual governador de Nosso Lar assumiu o governo da colônia naquela época. E ele achou aquilo muito estranho. E ele viu que era necessário mudar, porque as pessoas, os espíritos, não estavam progredindo da forma que deveriam. Ou seja, continuavam apegados aos seus hábitos da Terra. Então ele convocou 200, né, está lá no livro Nosso Lar, ele convocou 200 mensageiros de esferas elevadas para ensinar aos habitantes de Nosso Lar como extrair da atmosfera o seu sustento. Né? Muito bem, parece que a coisa ia melhorar, né? Mas ao contrário, piorou. André Luiz conta que durante 21 anos houve uma rebelião também houve, mas houve assim um confronto de ideias, uma não aceitação daquela imposição,
que teve que ser tratada gradativamente durante 20 anos do nosso tempo aqui, vocês imaginem. Porque as entidades mais eminentes do nosso lar defendiam a ideia de que se eles não se alimentassem, haveria um prejuízo muito grande ao seu corpo espiritual. E aqueles que trabalhavam no Ministério do Esclarecimento, que eram os cientistas, aqueles que tinham mais conhecimento, eles faziam verdadeiros laudos de explicação para o governador por que, cientificamente, que eles não poderiam deixar de se alimentar em nosso lar. Imaginem. Imagina a força da crença que eles tinham nisso. E dizem que a coisa chegou ao ponto, né, como vocês falaram aí, da rebelião. E André Luiz fala, então eles conheceram o que é a indignação de um ser superior. Então o governador impôs que as pessoas então participassem da prática, da nova prática, e aqueles mais recalcitrantes ele trazia ao consultório dele, à sala dele, e fazia um trabalho de explicação mais amorosa com eles para que eles pudessem se convencer e apoiar o movimento que estava ali sendo realizado. Né? Então vocês imaginam, né? E Lísias fala no final o seguinte, ele fala, em todas as esferas, ou melhor, em todos os campos da alimentação, nas mais diversas esferas da vida, o amor é a base profunda. Então ele estava dando para ele qual era, na verdade, a nutrição que a alma ou o espírito precisa. Em todas as esferas da vida. Ele não disse que eram esferas espirituais. Né? Então a gente observa que, às vezes, a vida ela nos surpreende, como foi o caso citado agora. Uma crença estabelecida, um paradigma, algo que não poderia ser mudado, e de repente a vida nos mostra outras possibilidades, nos mostra que nós temos possibilidades infinitas, né? Que a possibilidade está muito além das coisas que a gente acredita como sendo a nossa limitação. Né? Mas ainda a gente fica pensando assim, poxa, mas isso foi uma coisa, né, que aconteceu em nosso lar, uma coisa absurda, porque eles deveriam ser espíritos bem atrasadinhos, porque é uma coisa realmente absurda pensar que um espírito precisa de se alimentar, né? Aí a gente pergunta assim, mas nem na nossa condição, os nossos paradigmas que a gente tem. Imagina se, por exemplo, alguém chegasse para a gente hoje e falasse que também na Terra é possível a gente viver sem se alimentar. A gente diria, logicamente, que a pessoa é louca, né? Que isso é simplesmente impossível, porque a ciência já provou, a ciência prova que uma pessoa não pode viver mais do que 3, 4 dias sem água, e mais de um determinado período de tempo sem comida, porque ela simplesmente morre. O organismo dela se desorganiza e ela desencarna. Então eu vou contar uma história para vocês bem rápida sobre isso, um paradigma também sobre isso. O austríaco o austríaco P.A. eu tenho dificuldade para falar o nome dele porque é austríaco. Straubinger. P.A. Straubinger. Ele levou 25 anos da vida dele, ele era um cineasta austríaco, e ele passou 25 anos da vida dele, hoje ele tem 46 anos, ele começou aos 20, 21 anos, a fazer uma pesquisa que seria apresentada em um documentário que ele idealizou, porque ele tinha ouvido falar nisso, uma coisa que estava sendo comentada no mundo que se chama inédia. Alguém já ouviu essa palavra? Inédia. Segundo as pessoas que falavam sobre a inédia, haviam pessoas no mundo, no nosso mundo material, que viviam sem a necessidade de alimentação. E ele, como cineasta, né, produtor de documentários, ficou muito curioso com isso e começou a pesquisar. Então ele viaja para a Índia, onde ele entrevista uma equipe de médicos que fez uma experiência com um senhor chamado Prahlajani. Esse senhor, ele era conhecido na Índia como uma pessoa que não comia
e nem bebia nada desde os 7 anos de idade, porque, segundo ele, havia aparecido para ele 3 deuses quando ele tinha 7 anos de idade, e que esses 3 deuses disseram para ele que a partir dali ele não precisava mais se preocupar com alimentação. Pois bem, os médicos da Índia, desse hospital, ofereceram para ele se interná-lo durante 15 dias para que eles pudessem, numa vigilância de 24 horas com as câmeras, observar se realmente isso era verdade. E também, através disso, fazer, durante aquele tempo, iam fazer com ele todos os exames que um hospital high-tech da Índia é capaz de fazer, com sangue, com a mudança do sangue naquele período, com a respiração, com a oxigenação do sangue, né, com a urina. Mas eles tiveram uma surpresa bem maior do que eles esperavam, porque não só esse senhor Parajani, ele não só não comeu como não bebeu nada durante os 15 dias, como ele ficou normalmente, né? E ele também não urinou. Os médicos falando isso na entrevista. É uma coisa completamente não explicável pela ciência, porque uma pessoa que ficar sem urinar alguns dias, ela entra num processo de autointoxicação e que pode levar ao desencarne. Mas como que a ciência ia explicar aquilo que estava acontecendo? Eles ficaram sem resposta. Não há uma resposta. O que sustenta aquele homem? Né? Então, problema falar o nome dele. P.A. Isso. Alright, o sueco, o cineasta austríaco, viaja então para a Suíça. Strawberry. Viaja então para a Suíça. Para entrevistar então um professor dessa vez, porque enquanto a gente está na Índia, falando de um yogi, a coisa fica muito no projeto místico ainda, né? Um yogi é capaz de ficar muitos dias sem dormir, o que um ser humano normal não consegue. Um yogi consegue deitar numa cama de pregos, né? E todas essas coisas. Mas ele ouviu falar também que havia um professor lá na Áustria que vivia da mesma forma. Então ele viaja para a Áustria com a sua câmera na mão. E lá na Áustria ele conhece o professor Michael Werner. Aliás, na Áustria não, na Suíça, me desculpem. Ele era professor de Química, de Biologia e ele era também pesquisador e diretor de um dos hospitais de câncer lá da Áustria. Pois bem, ele entrevistando o senhor Michael Werner, esse senhor conta para ele que ele não se alimentava, isso já era ano de 2010, e ele não se alimentava desde o ano de 2001. E que muitas vezes, durante algum período até de 10 dias, quando ele saía com o barco dele para o mar para pescar, ele ficava até mesmo sem beber água. Que loucura, né? Então, e ele conta também, inclusive ele conta no livro dele, que ele teve a mesma experiência que o senhor da Índia. Ele foi convidado a fazer uma experiência, a ficar internado por 10 dias em um hospital, em sistema fechado, com câmeras filmando o tempo todo, para provar que ele não ia comer nada. E a única coisa que ele exigiu em troca foi que eles publicassem, porque ele era um professor, ele era um cientista, professor de Química, de Biologia, pesquisador do câncer, e ele exigiu que fosse publicado, fosse o que fosse o resultado daquilo que eles iam, daquela informação que eles iam adquirir. Então fizeram todo o trabalho que fizeram com o indiano. Fizeram a análise diária do sangue dele, da respiração, da oxigenação, tudo que um hospital pode fazer em termos de acompanhamento. Mas a grande frustração foi que no final eles não publicaram. Né? E ele próprio declara o seguinte: eles tinham 2 problemas. Porque se eles falarem que não é possível, eles teriam que provar. E se eles falaram que é possível, eles teriam outro problema, porque eles teriam que provar. Então, eles não publicaram. E ele conta que por uma segunda vez ele fez a mesma coisa com uma outra equipe de médicos e aconteceu a mesma coisa, não quiseram publicar. Pois bem, ele conta que como que ele conseguiu chegar a esse ponto, né? Ele conta que foi uma coisa muito simples, uma loucura muito simples que ele fez. Um livro
publicado por uma australiana chamada Ellen Reeve, muito mais conhecida, né, mundialmente com o nome de Jasmine, que participou de um retiro espiritual onde foi recebido por vias mediúnicas um processo simples de 21 dias em que as pessoas passando por ele estariam ao final tendo a possibilidade de escolher se queriam continuar vivendo do jeito que viviam ou se queriam simplesmente não se alimentar mais de coisas sólidas. Eu não vou contar para vocês como é o processo, principalmente que nós estamos sendo filmados, e eu não quero que ninguém faça isso em casa e coloque depois a culpa em mim se algo der errado. Então eu não vou contar para vocês detalhes, posso continuar depois, posso contar os segredos depois. A questão é que ele disse que em 2001, nas ocasiões da festa de formatura de um dos seus filhos, porque ele era casado, tinha 3 filhos, passando da infância para a adolescência, ele recebeu na casa dele uma senhora, amiga da família, velha amiga da família, e ele percebeu que em momento algum ela comia. E ele perguntou então um dia para ela por quê, né, o que aconteceu. E ela explicou que ela tinha feito isso e deu o livro de presente para ele. E ele então leu esse livro, seguiu se preparar para aquilo e resolveu aplicar nele como um cientista, e ele viu que deu certo, que era quase que como uma receita de bolo. Bom, vocês sabem, gente, que tem gente para tudo, tem louco para tudo nesse mundo, né? Tem loucos, pessoas loucas de vontade de quebrarem seus próprios limites, loucos de vontade de conhecerem quais são seus paradigmas para conseguirem superar aquilo que está travando eles de alguma forma. De maneiras que esse livrinho, ele se tornou tão conhecido e o assunto se tornou tão divulgado que hoje se conta no mundo há dezenas de milhares de pessoas que já fizeram esse processo, que viveram ou que vivem essa realidade de não precisar de se alimentar ou nem mesmo de ingerir líquidos. Loucura, né? Para a ciência, isso é um paradigma, é uma crença, é uma verdade absoluta que nós não podemos viver dessa forma. No entanto, tem gente fazendo isso. Né? Muita gente. Um caso muito interessante, né, finalizando aqui rapidamente, um caso que eu estou percebendo que vocês são assim tão inquietos, porque realmente é uma bomba, né? Estão ficando com fome, né? Mas um fato até muito interessante que aconteceu foi de um rapaz lá de Israel, que um médico ofereceu para ele a quantia de $100 mil para que ele passasse 8 dias sem comer e sem beber dentro de uma casa e mostrasse que ele poderia ficar normal durante esses 8 dias. Eu não sei dizer para vocês com que ele gastou esse dinheiro, mas foi o dinheiro mais fácil que ele ganhou da vida dele. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na internet, está documentado em livros, em documentários de DVDs, né? Vocês podem conferir por vocês mesmos. Mas o que acontece disso tudo é o seguinte, que o senhor Michael Werner, como um espírita muito curioso, né, e muito, às vezes, dedicado a quebrar os meus próprios limites, participei de um congresso em 2015 na cidade de São Francisco, que reuniu essas pessoas mundialmente conhecidas que viviam dessa forma, e todos aqueles que queriam saber sobre o assunto, inclusive com a presença da mulher que escreveu o livro, da Jasmine, né? E o austríaco que fez toda essa pesquisa e trouxe toda essa informação a público. E eu tive a oportunidade de, no momento lá, conversar com ele e perguntar assim, perguntar para ele, você conheceu pessoalmente o Michael Werner? Eu li o livro dele e achei muito interessante, porque ele é uma pessoa comum que tem uma vida comum. Porque você vê um yogi fazendo isso, é uma coisa que é aceito, né, entre as pessoas, é uma coisa até um paradigma, né, que os yogas da Índia, eles têm capacidade de fazer certas coisas que nós não temos. Mas esse moço era um moço muito comum, que tinha mulher, tinha 3 filhos, né? Como que ele era, né? Como você sentiu isso dele? Ele falou, ele é uma pessoa super simples, super normal. E uma coisa que, infelizmente, ele me falou foi que aquela era a última entrevista que ele ia dar em público. Porque ele estava cansado de compartilhar a experiência dele para todos e só receber em troca disso criticismo, né?
críticas e descrença. O mesmo caso, por exemplo, é explicado por um outro da Inglaterra, que vivendo da mesma forma, ele fala o seguinte: eu não tenho o mínimo interesse de me colocar à disposição para pesquisa, porque se eu ficar recluso em um hospital sendo pesquisado por uma semana, ao final eles vão dizer que não foi suficiente, que deveria ser 15 dias. Se eu ficar 15 dias, eles vão falar que não foi suficiente, que deveria ser 20. E se eu ficar 20, eles vão falar que deveria ser 30 e assim por diante, porque eles não querem saber. Né? E a gente pergunta assim, poxa, paradigmas sendo quebrados, será que é porque a coisa chega fora de hora pra gente? Será que é porque não está na hora ainda? Né? E a gente fica, e então vem aquela questão. O Haroldo fala pra gente ser bom, né? Porque a bondade está na nossa essência e nós precisamos ser bom, porque senão acontece todas aquelas coisas que nós vimos como consequência. Então, ser bom, nós temos que ser bom. Mas como é ser bom? Né? Nós estamos falando de paradigmas aqui, né? A gente não está falando... Eu não vim fazer propaganda aqui para vocês de não se alimentar, de alimentar-se, nada. O objetivo disso é a gente falar de crenças e paradigmas. O que é ser bom? Né? Porque a gente tem tentado ser bom, não é mesmo? E aí a gente vai procurar onde tem a resposta dessa pergunta. E a gente vai no Livro dos Espíritos e lá os Espíritos falam assim... O Kardec, né, pergunta aos Espíritos: qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, né, como Jesus entendia? Ou seja, a forma mais profunda da gente entender esse assunto. Como? Como é? Então, é uma pergunta muito conhecida de vocês, né? Se eu falar para vocês que para a gente responder em coro, é possível até que a gente consiga responder em coro. De tão conhecida que a pergunta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Volta a fita. Benevolência para com todos. Todos. Ele está falando aqui de amor incondicional, não está? Ser bom com todos. Amor, olha o que Jesus está pedindo para a gente, ou que os Espíritos estão pedindo. Amor incondicional. Temos condição de ter um amor incondicional? Seria isso uma possibilidade ou um paradigma? Que nós não podemos ter um amor incondicional. Que não podemos ser bons. Né? Como é que a gente vai resolver esse problema? Temos a resposta para isso? Temos a resposta sobre por que amar ou como deveremos fazer para a gente amar? Certamente vocês devem estar pensando, claro, né, Jesus, é lógico, é só a gente no Evangelho está lá, tudo lá. Mas aí a gente tem um outro problema se a gente pensar assim. Porque, e esse problema ele tem duas questões. A primeira é, se nós temos a resposta, ela deve estar errada para poder justificar a nossa incapacidade ainda de ser bom e de amar incondicionalmente. Ou se ela não está errada, aí vem a outra opção. Nós não estamos dando devido crédito para a pessoa que nos deu essa resposta. E agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? Ou a resposta está errada, ou nós não estamos dando a devida atenção ou o crédito para a pessoa que nos deu essa resposta. Então a gente fala, qual é a resposta? Jesus disse. Ah, mas espera aí, Jesus disse, não tem nada novo? Não tem uma coisa assim que possa falar para a gente de uma forma mais atual? Uma coisa que, né, muita gente pensaria assim, uma coisa que possa realmente nos tocar, porque do que seja simplesmente um chavão religioso, um paradigma religioso, será que não tem? Mas espera aí então, espera aí. Quando a gente fala quem foi Jesus, a gente pensa, quem foi Jesus? Para a gente pensar, quando a gente fala Jesus disse, a gente pensar, quem foi que disse? A gente sabe que quando Jesus veio à Terra, 2000 anos atrás, nós, a maioria de nós, a não ser que alguém aqui no nosso meio seja mais evoluído, éramos bárbaros. Éramos uma humanidade de bárbaros. A gente se matava, a gente odiava, a gente
Fazia várias coisas que não tem necessidade de a gente ficar relacionando aqui. Naquela época, Jesus já era um espírito perfeito, puro, pisando a terra para nos auxiliar. 2000 anos atrás. Mas é só isso? Não é só isso. Jesus é o governador do planeta. Ok, governador do planeta é apenas um cargo. A humanidade na Terra tem, pelo menos, segundo a ciência, 1,5, porque fica entre 1,3 e 1,8, então vamos 1,5 milhões de anos. Milhões de anos. E quando o primeiro homem apareceu na Terra, Jesus já era um espírito puro e perfeito. Quem está falando? Então, quando Jesus fala uma coisa para a gente, quando ele passa uma mensagem, quando ele dava um ensino, ele queria, aquilo que ele falava tinha duas direções. Uma horizontal, ou seja, para frente, porque ia durar para sempre, porque estava baseado numa verdade absoluta, dita por um espírito dessa condição que a gente acabou de falar. Então, é uma verdade que era para sempre. E para o alto, porque era uma coisa que deveria ser expandida e melhor compreendida à medida que a gente crescesse como humanidade. Então, quando a gente fala Jesus disse, não foi qualquer um que disse, né? Às vezes a gente tem ainda o costume de fazer várias quotes. Como é que fala em português? Vários dizeres, né? Colocações dessa pessoa, e Jesus disse. Colocando no mesmo nível, mas espera aí, gente. Quando Jesus falava alguma coisa, era um espírito que já era perfeito e puro 200 milhões de anos atrás, antes da gente sequer pensar em ser um ser humano, né? Então a gente percebe o que Jesus disse, né? Então aqui eu vou repetir uma coisa que eu disse numa palestra anterior, mas como nós somos todos brasileiros, a gente sabe que a memória do brasileiro não é tão, né, baseada em mim mesmo, né? Mas então é sempre bom lembrar, porque é um assunto bastante essencial, como o próprio Haroldo disse. Ser bom é a nossa essência, né? Então Jesus disse o seguinte, e quando ele disse isso, ele quebra um paradigma, tá? Um paradigma absurdo para a gente. Aliás, vamos começar de um ponto anterior. Vai dar tempo. A gente era bárbaro na época dele, mas entre nós havia muitos espertinhos, né? Espertalhões, inteligentes. E quando às vezes eles queriam pegar Jesus em alguma falta, eles faziam a Jesus perguntas para pegá-lo e poder enquadrá-lo ele em alguma coisa que não condissesse com a lei vigente, né? Então os saduceus tentaram Jesus de várias formas. Uma delas foi aquela coisa do César, né? Se devemos pagar impostos. E quando eles tinham esgotado as possibilidades, os fariseus então falaram, ok, então nós vamos lá, já que ninguém resolve, nós mesmos vamos lá. Então o fariseu, né, penetrou na multidão e chegou para ele e perguntou, mestre, ainda usou a ironia, né, o sarcasmo, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus, sabendo, logicamente, né, o espírito de 200 milhões de anos já era perfeito, não vai saber qual a intenção daquela pessoa, né? E ele diz uma coisa que não surpreendeu o fariseu, ele disse, ame ao teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração. Mas o que ele disse em seguida surpreendeu o fariseu. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, nessa hora, como vocês devem se lembrar, eu falei isso aqui um tempo atrás, Jesus estava dando uma receita de felicidade e quebrando um paradigma para a gente. Porque a gente acredita que no mundo o nosso objetivo é buscar a felicidade, não é? Pois não é. O que ele está dizendo é que nós precisamos buscar uma harmonia. Vocês lembram que eu falei isso aqui? A gente precisa buscar harmonia. Harmonia com o divino, com o próximo e com a gente mesmo. Uma vez encontrando essa harmonia, a gente é feliz. Porque ser feliz é praticamente impossível nesse mundo o tempo todo. Porque todo dia a gente passa por problemas, a gente tem que acordar de manhã e ir para um trabalho que de repente a gente não gosta. E às vezes o trabalho da gente não dá um plano de saúde, a gente tem que ir doente trabalhar, né?
e de repente tem um parente nosso em dificuldade, tem um filho nosso passando por problemas de drogas, né? Alguém que a gente perde, ou perdeu um emprego, ou está numa situação financeira diferente. Eu poderia passar a noite inteira aqui enfileirando motivos para que a gente, né, que não deixa a gente ser feliz o tempo todo, que ainda não esgotar, né? Então, é impossível ser feliz, mas é possível estar em harmonia com as dificuldades. Vocês se lembram que eu falei aqui do rapaz que tinha um aneurisma? E ele foi ao médico e o médico falou: o aneurisma é tão grande que não dá para operar, senão ele vai morrer. 99,9% de chance que ele vai morrer. Então o rapaz aceitou a situação, falou: não tem jeito, vou viver o resto dos meus dias. Mas a esposa dele não quis aceitar de jeito nenhum e queria fazer alguma coisa, qualquer coisa que fosse. E viveu o resto dos dias do rapaz numa aflição terrível, porque ela queria que fosse feita alguma coisa. Então mostra pra gente as duas situações. Ele se harmonizou com o problema e viveu bem o resto da vida dele. A moça não se harmonizou com o problema e viveu em aflição o resto da vida dele. Então a questão seria, não tem como a gente ser feliz o tempo todo, mas a gente pode tentar se harmonizar com as situações. Porque a harmonia seria o nosso objetivo maior dentro disso que Jesus falou. Porque ela, na verdade, é a base de tudo no universo. Tudo se encaminha para a harmonia. O universo é criado em harmonia, as nebulosas, as constelações são distribuídas no universo em harmonia, a nossa sociedade se equilibra em uma harmonia de lideranças para que não vire uma bagunça, né? Tudo em tudo isso. A harmonia está na base de absolutamente tudo que existe, como objetivo. E o que explica isso é que, num processo harmônico, todas as partes se nutrem dentro de um processo harmônico. Por exemplo, a gente vê uma família. Numa família harmônica, os filhos crescem saudáveis, os pais envelhecem de forma saudável. Não é mesmo? As pessoas que convivem com aquela família recebem daquela família também algo de positivo, que os ajuda, que os nutre também naquela direção, como exemplos. Né? Então, em todo sistema harmônico, todas as partes envolvidas nele se nutrem. Né? Então a gente percebe então que esse seria o caminho. A gente procurar se harmonizar. Mas ainda a pergunta do ser bom não ficou respondida até aí. Né? Como que a gente vai ser bom? Como que a gente vai desenvolver esse amor? Porque tudo isso é bacana na teoria, mas e na prática? Como que a gente vai fazer? Será que Jesus explicou? Será que ele desenhou pra gente como é que faz? Né? Vou repetir também algumas coisas que eu falei da vez passada, porque é muito importante, tá bem? Uma coisa interessante que a gente observa lendo o Evangelho é que Jesus falou pouco a respeito de como a gente deve agir. E mais, ele falou mais sobre como a gente deve reagir. Né? Nessa parte ele detalhou mais. Porque ele sabia que nós temos uma dificuldade imensa de auto nos conhecermos. Tá certo? E um exemplo disso muito simples. Nós somos pessoas do bem. Nós só queremos o bem para os outros, né? Nós desejamos somente o bem. E o nosso objetivo é que a gente fizesse somente o bem. É isso que a gente está procurando fazer. Mas, pelo fato de nós não nos conhecermos, nós repetimos aquilo que Paulo de Tarso falava. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque a gente não consegue ver a gente mesmo como um espelho. Então, quando a gente faz uma coisa para uma outra pessoa, a gente não percebe se a gente está machucando a pessoa, se a gente está ofendendo. A gente só vai perceber quando a pessoa reage. Aí a gente percebe, poxa, aquela pessoa ficou tão chateada com aquilo que eu falei, por quê, né? Por quê, né? Tive tão boa intenção, né? Então a gente não percebe e a gente machuca as pessoas, a gente fere as pessoas, a gente faz coisas erradas, sem perceber. Então, falar pra gente o que fazer, Jesus foi bastante sábio em não gastar muito tempo com isso. Né? Ele se bastou a repetir ou a confirmar o que Confúcio tinha falado 400 anos antes. Faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Mas já na parte da reação ele foi mais detalhado. Né? Ele disse, quando te baterem numa face, ofereça a outra. O que ele está querendo dizer? Né? Já que as palavras dele vão ao infinito
e são feitos, né, estão aí para a gente ampliar. Ora, se uma pessoa ofende a gente de uma determinada forma, nós precisamos, por nossa vez, ao invés de se vingar ou reagir de uma forma negativa, porque conforme Leon Denis, né, vingar-se é cometer um crime duas vezes. Uma porque não perdoamos e a segunda porque fazemos a mesma coisa, né? Então, ao invés de fazer isso, o que nós deveríamos mostrar uma outra possibilidade para a pessoa, uma outra face da situação, né? A gente pensa, por exemplo, uma pessoa que nos ofendeu, a nossa reação imediata é de responder a pessoa no mesmo nível. Mas a gente tem que mostrar, teria, né, que mostrar à pessoa uma outra forma de reagir diante daquela situação em que os dois se colocaram. Para que daí exista uma possibilidade de se criar uma harmonia entre eles. Porque se a resposta for dada da mesma maneira, a harmonia não vai ser criada. É uma receita de relacionamento, né? E segundo, né, o Mr. Google, a harmonia é a base de todo relacionamento duradouro, né? Então é preciso buscar essa harmonia. Depois Jesus diz, se uma pessoa te pede a capa, dê para ele também a túnica. Outra situação, né? Que para a época era muito comum, então ele usava essas linguagens da época. Mas o que significa para a gente hoje? Se alguém te exigir alguma coisa, se pedir alguma coisa em termos de exigência, dê o que a pessoa está pedindo, mas dê um pouco mais. Surpreenda a pessoa com uma nova possibilidade, né? Eu até citei outro dia, fazendo uma palestra lá em Brisbane, uma coisa que pode soar até um pouco machista, mas é uma coisa que acontece muitas vezes no mundo de hoje. O casal separa e a mulher exige que o marido pague a ela $1.000 de pensão, né? Tendo ou não criança, $1.000 de pensão. Se o marido resolve brigar e dizer que não, que ele só vai pagar 800, porque segundo a lei ele deveria pagar só 800, eles vão viver numa desarmonia e numa contenda para o resto da vida. Eles vão arrastar aquilo que pode se transformar até num ódio. Mas se ao contrário daquilo, né, a esposa exigindo, e o marido então pega, em vez de dar $1.000, dá 1.100. Não, eu vou te dar 1.100 por mês em vez de 1.000. Ele mostra para ela uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade e, né, aí a gente vai colocar no geral, né, deixa esse caso de lado. Quando nós reagimos dando à pessoa mais do que ela espera, do que ela está exigindo de nós, nós mostramos para ela uma possibilidade de experienciar a bondade. Olha que bacana. A gente dá uma oportunidade da pessoa experimentar a bondade e ver a vida de uma forma diferente. É uma outra possibilidade. Então, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica para ele, né? Porque o universo ele é infinito, ele vai te devolver tudo aquilo em dobro, porque todo o bem que a gente faz, segundo Jesus, e agora nós sabemos que Jesus sabia o que ele estava falando, né? A gente recebe 100 vezes mais. E se uma pessoa pedir para você andar com ela 1.000 léguas, ande 2. Você já viu aquela pessoa chata que te pede carona e você não quer dar? E ela só quer que você deixe ela na esquina? Deixa ela na porta da casa dela. Mostra uma outra possibilidade para essa pessoa. Então, no nosso relacionamento, né? Como é que a gente pode exercitar essa bondade, né? Como é que a gente pode ser bom? Prestando atenção na forma como a gente reage. Como a gente reage ao que chega até nós. Se a gente ainda não consegue fazer daqui para lá, na hora que vier uma oportunidade maravilhosa para a gente alcançar aquilo que pelo nosso própria atitude a gente não está conseguindo alcançar. Uma outra possibilidade, né? Então a gente percebe que olhando as coisas por essa forma, a gente se livra, né, desse perigo de cair na crença de que a bondade não ser bom, de que ser honesto não tem benefício nenhum, é o que é uma tolice. Porque os próprios beneficiados somos nós quando a gente faz isso. E, ao invés da gente receber da outra pessoa uma coisa negativa, quando nós conseguimos mostrar uma nova possibilidade e criar uma possibilidade de nos harmonizarmos com a pessoa,
nós vamos colher. Aquilo é algo que, mesmo que na hora a pessoa não nos devolva na intensidade ou no nível que a gente que a gente talvez tenha uma expectativa de receber, aquilo vai semear no nosso caminho para o futuro, para que a gente possa colher. Né? É o significado da palavra oriental karma, né? Que no Espiritismo a gente entende como lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos para o outro, né, e que nós conseguimos construir no outro, são coisas que voltam para nós, semeando o caminho para onde nós vamos passar. Por isso, a importância da nossa reação. Então, sendo a bondade a essência, a nossa essência, é quase que uma obrigação, poderíamos falar, uma obrigação nossa de procurar entender isso, pelo menos, e começar a caminhar dessa forma, para que a gente consiga, então, encontrar na nossa vida essa harmonia. Será que deu para a gente responder? Será que deu para a gente refletir? Se não der, continue refletindo, e a resposta virá, certamente. Tá bem? Eu agradeço a vocês a paciência, tá bem? E a oportunidade de estar aqui falando, e fiquem todos com Deus.